Capítulo 114 O presente de Yang Lin. Lin Ming não tinha interesse ou razão para se envolver na disputa do trono real. Entretanto, o príncipe herdeiro e Mui mostraram benevolência a ele. Se o príncipe herdeiro não mandasse uma mensagem através de um talismã transmissor de som para ajudá-lo no dia do exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, então Lin Ming não seria capaz de participar. Não apenas isso, mas ele poderia acabar na cadeia e até mesmo aleijado. Lin Ming era considerado uma pessoa que retornava as boas intenções e favores que os outros faziam a ele. Ser egoísta ou ingrato não era parte da natureza dele. Se ele fizesse algo assim, então ele seria traição ao seu coração. Ele perguntou francamente Sua Majestade, como eu posso ajudá-lo? Yang Lin não esperava que Lin Ming fosse direto ao ponto. Isso foi muito agradável. Ele sorriu e falou, Irmão Lin, você é uma pessoa direta que fala o que pensa. Então eu também serei franco. Neste momento, no reino da fortuna do céu, é tempo de uma nova pessoa herdar o trono. Existem dois possíveis candidatos que podem ser coroados. Eu e meu irmão mais novo, o 10 graus príncipe. Eu fui lançado na posição de príncipe herdeiro. Agora que estou dirigindo um tigre, eu não posso voltar atrás. Agora, as vidas da minha mãe e da minha irmã estão ligadas a mim. Eu tenho que me comprometer totalmente à disputa do trono, quer eu queira ou não. Eu sei que o irmão Lin é um artista marcial que odeia essas intrigas políticas, mas o irmão Lin não precisa se preocupar. Se o irmão Lin quiser me ajudar, eu não vou pedir para ele fazer nada. Tudo o que preciso é o apoio do irmão Lin. Com o seu status de discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, já é um grande benefício para mim. Se eu precisar voltar 10.000 passos e por falar nisso, mesmo que eu perca a disputa pelo trono, o 10 graus príncipe nunca ousaria em tocar no irmão Lin. Lin Ming respondeu, Sua Majestade, o príncipe herdeiro, eu estou com medo que você não tenha me compreendido. Eu não tenho medo da retaliação do 10 graus príncipe e também não tenho medo de nenhuma tentativa de assassinato. Eu apenas não pretendo ficar no reino da fortuna do céu no futuro. Oh! Eu vejo Yan Lin suspirou em seu coração. Lin Ming realmente altas ambições, ele era igual a Qin Shi Huang. Um país pequeno como o reino da fortuna do céu não poderia acomodá-lo. Lin Ming disse, Sua Alteza, mas posso garantir que, a menos que eu esteja muito longe do reino da fortuna no céu, se eu ouvir novidades da luta pelo trono, então eu vou me apressar o mais rápido possível e emprestar a Sua Alteza minha força. Yang Lin disse felizmente, estou muito grato ao irmão Lin. Yang Lin pediu para Lin Ming acompanhá-lo para fazer um passeio pela residência, que era realmente uma mansão. A mansão também tinha um anexo de centenas de hectares de terras agrícolas. Havia diversas cabeças de gado, aves e diversos lagos para peixes e camarões. Dentro da mansão existiam servos, guardas e criadas. Todas as despesas da mansão eram autossuficientes e ela até mesmo era lucrativa. No quarto da mansão havia algum dinheiro e objetos de valor. Havia uma caixa de sândalos sobre a mesa. Havia fileiras de pedras de verdadeira essência ordenadamente dentro, essas pedras de verdadeira essência possuíam uma cor pura e eram obviamente de qualidade superior. Havia mais de 100 delas. Mesmo que Lin Ming cultivasse diariamente com elas, esse número de pedras de verdadeira essência seria suficiente para durar meio ano. A cor pura destas pedras de verdadeira essência implicava que a quantidade de verdadeira essência dentro era muito maior do que uma simples. Este presente, ele foi bem generoso. Na caixa que continha tantas pedras de verdadeira essência, Lin Ming também descobriu um anel simples. O anel parecia ter sido feito de bronze envelhecido, mas exalava uma fraca ideia de flutuações de verdadeira essência. Milímetro. Isto é. Os olhos de Lin Ming fixaram-se no anel. Ele enviou a força de sua alma para ver o que era tão incomum sobre isso.
Yang Lin sorriu e disse, o irmão Lin tem bons olhos. Este é um anel espacial de grau humano de nível baixo. É um presente do meu professor, o Sr. Mui, para seu pequeno irmão Lin. Anel espacial. A mente de Lin Ming se apagou. Ele já tinha ouvido falar desse tipo de anel antes. Havia uma pequena dimensão dentro dele e poderia ser usada para armazenar muitas coisas. Também falam que são instáveis. A verdade era que depois de várias centenas de anos, o espaço no interior do anel entraria em colapso por si só e os itens dentro também seriam destruídos. De acordo com o tamanho e o grau da estabilidade de um anel espacial, ele poderia ser dividido em diversos graus. Embora este anel espacial fosse apenas um tesouro de grau humano de nível baixo, o valor real era tão bom quanto um tesouro de grau humano de nível médio. A causa disso é porque era muito difícil criar um anel espacial. Era mais fácil falar do que um artista marcial conseguir abrir uma fissura no espaço. Mesmo que fosse apenas um espaço pequeno e instável e que durasse algumas centenas de anos, não era fácil. Aqueles anéis espaciais que tinham espaços internos vastos e estáveis não tinham um valor estimado. O Sr. Mui deu isso para mim. Aham. O professor disse que o motivo pelo qual ele obteve esse anel espacial foi por causa do irmão Lin. Quando o irmão Lin tinha acabado de entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, talvez você não saiba, mas o ancião Shu do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e o pai de Wang Yanfeng eram velhos amigos e assim o ancião Shu estava insatisfeito com você ficando em primeiro lugar entre os discípulos mais novos. Portanto, o Sr. Mui fez uma aposta com ele. Ele apostou que o irmão Lin iria entrar na morada celestial antes que o Wang Yanfeng fizesse. Finalmente, o irmão Lin entrou na morada celestial e o ancião Shu perdeu a aposta. Este anel espacial foi a aposta que fizeram. Então foi o que aconteceu. Eu me lembro do ancião Shu. Depois que eu derrotei Wang Yanfeng, este ancião Shu subiu no palco para procurar problemas. Sim, é ele. Então, irmão Lin, por favor, aceite este anel espacial. Considere isso as desculpas do ancião Shu. Bem, então, eu pedirei a Sua Alteza para agradecer Senhor por mim. Lin Ming hesitou e então recebeu o presente. Como ele já havia decidido emprestar sua força ao príncipe herdeiro, ele não seria mais hipócrita em suas ações. Para não mencionar, esse anel espacial realmente seria bastante útil. Mais tarde ele poderia usá-lo para depositar todas aquelas pilhas de materiais para utilizar nas suas técnicas de inscrição que ele havia coletado. Haha, irmão Lin, não se preocupe. Há também algo no anel espacial. O irmão Lin pode retirá-la. Enquanto você enviar a força da sua alma através do anel espacial, você poderá usá-lo. Oh! Lin Ming fez como o príncipe herdeiro havia falado e utilizou no anel espacial a força de sua alma. Ele podia sentir algo como uma peça de roupa dentro. Assim que ele atirou, ele viu que era uma armadura flexível de cor roxa e dourada. A armadura flexível parecia ter sido tecida com finos fios metálicos. Era suave ao toque e na parte de cima da armadura flexível havia um símbolo de sangue escarlate. Estes símbolos de sangue eram complicados e misteriosos. Eles brilhavam com uma luz deslumbrantemente brilhante. Lin Ming se aproximou e descobriu que o símbolo de sangue estava unido com a textura dos fios metálicos e tinha se tornado parte da armadura flexível. Esses caracteres de sangue obviamente foram escritos depois que a armadura flexível foi criada. Para ter força para inscrever esses caracteres através do tecido metálico, esse estilo de caligrafia ousada definitivamente pertencia ao mestre de um mestre. Yang Lin disse, esta armadura flexível é chamada de armadura flexível de ouro roxo. Ela por si só é um tesouro de grau humano de nível médio. Esses símbolos de sangue foram inscritos por um mestre no pico do reino Outian e que se especializou em encantos. Ele teve que consumir sua própria essência de sangue para desenhar isso. Ela é capaz de enfraquecer ataques de verdadeira essência. Milímetro.
Enfraquecer ataques de verdadeira essência. Lin Ming ficou surpreso. A verdadeira essência era um tipo de energia que circulava naturalmente dentro do corpo. Poderia facilmente penetrar através de armaduras flexíveis. Essa armadura flexível era inesperadamente capaz de enfraquecer os ataques de verdadeira essência e também era grau humano de nível médio. Sua preciosidade poderia ser imaginada. Yang Lin disse, o irmão Lin está em uma posição muito delicada agora. Tenho medo que você possa sofrer tentativas de assassinato, então eu lhe dou essa armadura ao irmão Lin. Mesmo um mestre ou Tian normal teria dificuldades em romper essa armadura. Bem, embora eu diga que ela é tão boa, essa armadura flexível pode no máximo afastar um ataque furtivo e atraiçá-lo por algum tempo. Se você enfrentar um verdadeiro mestre ou Tian, receio que não houvesse sentido para o irmão Lin colocar essa armadura flexível. Embora um mestre de Ou-Tian não conseguisse romper a armadura flexível, isso não significava que Lin Ming pudesse usá-la e desafiar qualquer um que ele visse. Assim que um mestre Ou-Tian atingisse o seu corpo com toda a sua força, essa força de ataque seria transmitida através da armadura flexível e seria suficiente para estourar todos os órgãos de uma pessoa. Fora isso, essa armadura flexível era capaz apenas de enfraquecer os ataques de verdadeira essência, não capaz de ignorá-los completamente. Esta armadura flexível não tinha preço. Para Yang Lin dar isso a ele deve ter pagado um preço enorme. Lin Ming hesitou um pouco e então decidiu levá-la. Ele realmente estava em uma posição muito delicada no momento. Essa armadura flexível também poderia ser considerada um talismã de sorte. Obrigado, Sua Majestade. O irmão Lin é muito educado. Na verdade, eu quero agradecer ao irmão Lin. Tudo o que eu posso lhe dar, para ser honesto, o 10º príncipe pode lhe dar mais, sendo que tudo é superior ao que eu posso lhe oferecer. Yang Lin disse com franqueza. Lin Ming e o príncipe herdeiro caminharam um pouco mais até chegarem a outro cômodo. Este era o quarto principal da mansão. O quarto principal era muito luxuoso e decorado requintadamente. No meio do quarto havia uma grande cama de mogno com mais de 10 pés de largura. Era suficiente para que de 4 a 5 pessoas dormissem confortavelmente. A esta hora, 4 criadas já tinham preparado a cama para Lin Ming. Elas estavam respeitosamente nos 4 cantos da cama. Destas 4 criadas, as idades delas eram em torno de 16 anos e era difícil dizer qual era mais bonita. Elas obviamente passaram por um processo de seleção cuidadoso. As criadas eram geralmente as filhas de pessoas pobres que eram vendidas quando eram crianças. As mais belas entre elas seriam selecionadas e enviadas para treinarem como servir, eles até mesmo ensinavam as artes finas. No futuro, elas seriam enviadas para os palácios da nobreza para trabalhar. Uma vez que uma empregada fosse comprada, seu corpo pertencia ao seu mestre e seu mestre poderia usá-las como quisesse. Isso era especialmente verdade para as criadas pessoais que viviam na área íntima e faziam as tarefas diárias do mestre delas. Isto era igual a ser uma concubina. Este tipo de empregada era geralmente responsável pela governança da casa. Além de esperar no quarto de seus mestres e fazer alguma limpeza, elas não precisavam fazer mais nada. Suas despesas mensais e status eram muito altos e era uma posição que as criadas externas admiravam e invejavam. Muitas criadas queriam-se isso, afinal, para elas, tornar-se uma concubina ou mesmo uma segunda esposa, era o melhor resultado. Caso contrário, quando elas fossem vendidas para casar, seria difícil para elas encontrar alguém decente. Era por isso que a maior parte do tempo, quando uma criada soubesse que seria vendida, elas muitas vezes choravam em extremo desespero. As 4 criadas viram Lin Ming chegar e seus corações bateram forte, algumas tiveram problemas para respirar. O mordomo já havia dito a elas quem era esse jovem.
Ele era a estrela mais deslumbrante do reino da fortuna do céu, que era chamado de um gênio do palácio marcial dos 7 mistérios que só aparece a cada 100 anos e até tem a possibilidade de se tornar um discípulo de núcleo. O mordomo já havia lhes dado instruções rigorosas para servi-lo hoje à noite de qualquer maneira possível e elas tinham que fazer isso tudo perfeitamente e esplendidamente. Se elas pudessem dar ao Sr. Lin uma boa impressão, então, nesta vida, elas poderiam ter uma chance de transformar de um pardal para uma fênix. Portanto, esta noite era muito importante para elas. Como criada, ser capaz de esse jovem lendário e bonito como criada pessoal era a grande sorte de sua vida. A roupa de cama tinha sido cuidadosamente espalhada e não havia nem mesmo a menor ruga nos lençóis. Os móveis e as cortinas haviam sido totalmente limpos, o queimador de incenso era novo e o chão brilhava. Lin Ming viu essas 4 criadas lindas e maravilhosas. Ele olhou em volta e viu os finos móveis de mogno, o queimador de incenso e especiarias de ouro roxo, os lençóis de seda e não conseguiu conter um suspiro. Estes eram todos os confortos e prazeres da vida que as riquezas e a fama poderiam trazer. Yang Lin disse: Irmão Lin, se você está cansado, então vamos descansar aqui esta noite. Também acompanharei o irmão Lin e ficarei no quarto de hóspedes. Lin Ming sabia que Yang Lin ofereceu isso para que ele se sentisse aliviado e descansasse sem medo de ser assassinado. Como o príncipe herdeiro da dinastia atual, Yang Lin certamente possuía mestres das artes marciais que serviam como sua guarda real. Caso contrário, o 10 graus príncipe não precisaria assassinar Lin Ming, ele simplesmente mataria o príncipe herdeiro e terminaria com isso. Lin Ming olhou para as 4 criadas que eram pequenas como coelhas tímidas e via a esperança e o medo que se misturavam em seus olhares. Ele balançou ligeiramente a cabeça e disse para Yang Lin: Não, eu vou voltar para o palácio marcial dos 7 mistérios. Milímetro. Esta mansão não é adequada para o irmão Lin. Na verdade não, Lin Ming falou com um leve sorriso. Ele continuou: aqui, a vida é muito confortável e luxuosa. Os dias quietos e tranquilos do palácio marcial dos 7 mistérios são muito mais adequados para o cultivo.